Oi, gente! Meu nome é Raíssa Cipriano e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Asma em Foco. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado aí nessas 3 temporadas. Esses já são mais de 10 episódios cheios de conteúdo para vocês aí, informações importantes. E hoje a gente está com uma convidada super especial, né, Vânia? Seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra participar e trazer mais informações sobre a asma, desmistificar vários pontos, informar que sim, há possibilidade de uma vida muito boa e que os tratamentos estão aí, é preciso correr atrás e vamos caminhar. É isso aí. A Vânia, ela já está com a gente há algum tempo, né, Vânia? Já contribui bastante aqui com as nossas atividades, está sempre contribuindo para trazer informação para a gente. Eu fico muito grata por isso. Vânia, começa falando um pouquinho de você, quem que é a Vânia, para a gente se conhecer mais. Bom, eu tenho 45 anos, sou professora, mãe, esposa, filha, moro aqui em São Paulo. E morar em São Paulo é complicado, né? Por conta da poluição, do ar, mas sempre morei aqui. Até meu médico eu faço tratamento com pneumo há um bom tempo. Desde que eu nasci, eu tenho problema respiratório. O meu diagnóstico, não sei se eu já posso entrar, mas vamos Pode falar. conversar. O meu diagnóstico foi um pouco tardio e quando eu soube que eu era portadora de asma grave, com bronquiectasias difusas nos 2 pulmões, eu procurei um especialista e desde então eu me trato com o Dr. Mauro Gomes. E através dele a minha qualidade de vida melhorou muito, muito mesmo, com os medicamentos adequados, um estilo de vida modificado. E hoje eu me sinto plena para dizer que é beira assim a normalidade. Isso é muito gratificante. É bom, né? Quando a gente consegue o controle, a gente Ai, alcança uma demais. qualidade de vida. E nós somos suspeitas para falar. Dr. Mauro Gomes também, né? Para te acompanhar. Nossa, eu não tenho palavras o tanto que ele colaborou para que eu pudesse chegar aonde eu estou e os tratamentos, toda a parte de acompanhamento foi essencial. E o seu empenho também, né, Vânia? Vamos falar sobre isso também. Verdade. Você podia compartilhar um pouquinho mais, então, de como que foi o seu processo de diagnóstico até você descobrir que era asma e asma grave? É, É assim, eu comecei. Desde que eu me entendo por gente, o probleminha no pulmão. Aí era aquela coisa, ai, a Vânia. A minha mãe muito protegia, né? Ai, a Vânia não pode andar com o pé no chão, gelado, olha, põe a blusa, aquelas coisas de mãe. Uhum. Mas sempre com crises muito fortes, internações, muito sofrido, né? Para a família, para os meus pais, minhas irmãs. E aí eu fui crescendo com umas crises esporádicas de internações e fui levando. Aí, quando foi mais ou menos com os meus 35, 36 anos, hoje eu tô com 45, eu fui internada e lá eu fiquei sabendo que eu possuía as bronquiectasias, até então era algo que eu nem imaginava, e que eu possuía também asma grave. E aí foi indicado que eu procurasse um especialista. E aí o Dr. Mauro, que foi o que eu procurei, encontrei, e o tratamento foi direcionado, fiz uma bateria de exames para tirar outras enfermidades também, né? Descartar, né? Descartar e investigar. E o acompanhamento no começo foi bem assim, junto assim para controlar as crises. Hoje, assim, faz 6 anos que eu não tenho uma crise de internação e foi em 2018, foi até um pouco, né, sofrida por conta que eu tenho 2 filhos e eles eram muito pequenos, a família toda sentiu, eu fiquei 18 dias internada
Então, assim, foi na época de Dia das Mães ainda. Imagina. Então, assim, eu não estava presente na festinha da escola. Então, assim, para mim foi dificílimo. E ali eu coloquei uma meta, que eu deveria mudar. Porque até então, o tratamento, ele é indicado. Mas tem muita gente que resiste. Fala assim, eu só vou usar a bombinha na crise. A bombinha que é o medicamento. Eu só vou usar durante a crise. E, eu não estou com crise, então não preciso usar. Eu era mais ou menos assim. Eu era meio rebelde. O doutor Mauro vai assistir, ele vai falar, a Vânia era meio rebelde. Então, ali, em 2018, com todo o sofrimento que eu estava passando, e também meus filhos, meu marido, minha família, aí eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu preciso sair disso daqui, eu preciso também fazer minha parte. Exato. E aí foi que eu passei a usar os medicamentos corretamente. Atividade física, que eu não fazia, é essencial para o asmático. Alimentação também. Então, Todo um estilo de vida, todo né? um E você teve que conjunto. passar por esse... Sim, então eu precisei chegar ao extremo ali, de sentir a dor mesmo, de ficar sozinha, internada, sem minha família, meus filhos, para eu sentir que realmente o tratamento precisa ser levado a sério e o estilo de vida modificado. Hoje eu identifico assim que a parte de educação assim física, de exercícios, também foi, Contribuiu muito. nossa, essencial também para a mudança da minha vida também. E qual foi, assim, o tipo de atividade física que você decidiu para começar? Porque antes disso você não fazia nenhum tipo de exercício, nada. Eu fazia. Aí eu fazia natação. Porque isso é uma dúvida, né? Quando criança, os médicos indicam muito, né? Ai, mãe, põe na natação, que a natação, realmente, a natação é ótima. Porém, na minha época, era muito com tratamento de cloro. E o cloro é um gatilho para as minhas crises. Então, até o doutor Mauro... Para a maioria dos asmáticos. falou assim, você vai, né, claro, a natação é ótima, estará beneficiando uma parte aí do seu pulmão, mas e o cloro, e o tratamento? E era muito forte. Então, aquilo também, eu saía da aula de natação muito cansada, o nariz também, bem irritado. Eu falei, ali eu acho que natação... Não vai rolar. E aí eu procurei, eu faço musculação. A musculação com o aeróbico. Para mim, o aeróbico até eu acho que contribuiu mais na parte respiratória. E a musculação também para criar resistência. Eu sinto que assim, o sobrepeso também dificulta muito a vida do asmático. Então, por isso que precisa tomar cuidado nessa questão de controle do peso. Então, a musculação para mim eu me encontrei. Ai, que bom. Porque contribui para muita coisa, né? Asma é uma doença inflamatória. Então, quando a gente muda todo um estilo de vida e já faz uma atividade física que vai ajudar com a inflamação do nosso organismo, acho que a gente só tem a se beneficiar, né? Só a ganhar. E eu fiz essa pergunta porque a gente pensa... Primeiro que existe um mito, né? Em torno da asma, de que o asmático não pode fazer atividade física porque vai ter crise. Pensa, então, o asmático grave, que aí que tem medo mesmo, né? E eu acho que realmente tem que estar passando por um acompanhamento como você estava para você conseguir chegar, né, no seu nível aí de atividade física. Mas tem sempre essa pergunta, por qual atividade que eu começo? Será que eu começo por uma caminhada, vou direto para uma academia, para uma natação? Eu acho que, não sei, vai da pessoa também, né? Saber o que ela se adapta melhor. Hoje também o cuidado de muitas academias com a água está tirando muito do cloro, pôr no ozônio, algumas coisas menos agressivas. E aí eu acho que ajuda muito, né? Eu, né, falo por mim, me encontrei realmente na musculação. Porém, assim, há momentos que eu estou mais cansada, aí eu pego mais leve. A gente precisa entender também o nosso limites, corpo, né? Não adianta eu falar, eu consigo correr na esteira meia hora. Eu não consigo. Mesmo com todo esse condicionamento físico, eu vou aos poucos, faço uma caminhada, aí eu
alterno, né, entre caminhada e um pouco um ritmo mais forte, mas eu tenho, desculpa, que entender os meus limites. E isso é essencial ao asmático, entender seus limites. Então, assim, tem dia que realmente, eu não acordei muito bem, né, não estou muito disposto, não tem problema. Então, isso que é o legal. Não precisa ter aquela obrigatoriedade, mas precisa respeitar os seus limites. É isso aí. É. E pensando pro tratamento, assim, logo que você recebeu o diagnóstico, então, provavelmente o diagnóstico já foi com um especialista, já foi com um pneumologista. Na internação eu recebi, né, com 35 anos mais ou menos, foi um choque para mim, né? Eu achava que eu tinha bronquite e não asma grave. E é um termo assusta, viu, Raíssa? Assusta demais. E aí você pensa, meu Deus, eu não vou ter vida. O que eu vou fazer? Asma grave eu já penso, alguém caminhar um pouquinho, aquela, né, pega a bombinha. Porque nos filmes, séries, é mais ou menos assim, né? E ainda mais bronquiectasias. Eu nem sabia que existia era, né, isso. o termo. Aí eu fui procurar na internet e eu falei, meu Deus E as do coisas que a céu. gente encontra. É, eu assim, falo, é a pior. Giovana recebeu o diagnóstico em 2015. Em 2015 a gente também não tinha tanta informação. Não, Era artigos, não tinha matéria de exatamente. jornal, uma coisa mais Não. adaptada para o público leigo, né? E aí É. quando eu li artigos sobre asma grave, eu falei, a minha filha tem 3 aninhos, eu acho que ela não tem muito tempo de vida. Era isso, é forte, mas era isso que eu pensava. E aí eu pensava, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu sou nova, né? Eu preciso. E aí a família foi essencial também, viu? O amparo da família, dos meus pais, minhas irmãs, que são da área da saúde, Que legal. já me deu também um alívio, calma, né? Trazer a tranquilidade. Procura o especialista, conversa, faremos tudo o que for possível, né? Para que você fique tranquila e assim, mas assusta, né? Assusta. Mas O desconhecido assusta, né? Eu acho que a falta do diagnóstico assusta porque a gente não sabe o que está acontecendo. Quando chega o diagnóstico é outro baque, né? Porque a gente não sabe o que é e nem o que fazer, que vai o que vai acontecer. Como será o tratamento. E assim, após, né, esse baque que foi, esse susto, aí depois eu tive alta, né, dessa internação, aí procurei o Dr. Mauro, fizemos todo a pesquisa, né, sobre o meu problema, que foi essencial, que eu acho que isso é uma das coisas assim primordiais no tratamento. Você precisa pesquisar, ver realmente. Passei com vários especialistas. Eu tenho refluxo também, isso é uma outra causa que também influenciou muito também nas minhas crises. Chegou aí em uma das internações encontrarem uma bactéria do estômago no meu pulmão. Caramba. Por conta do refluxo. Então, isso tudo colaborava. Era uma série de fatores. E, assim, a investigação foi essencial. Faz toda a diferença. Pegar um médico, um especialista que explore esse lado da investigação, para mim, assim, fez toda a diferença. E aí, com todos os resultados, os laudos, tudo, ele foi e caminhou para um tratamento adequado. E isso, para mim, me trouxe tranquilidade, porque até então eu achava que, meu Deus, eu tô perdida. E aí, com toda essa investigação, você conseguiu saber o seu tipo de asma? Sim, foi através da investigação, de todos os exames. Eu tenho uma alergia também, né? Todo Porque asmático. asma não é tudo igual, a gente tem que lembrar isso. Eu acho Asma não é tudo que igual. a maioria dos asmáticos são alérgicos também, né? Isso é um gatilho. Então eu identifiquei os gatilhos. Isso também foi muito bom. Então, por exemplo, a casa do asmático, né? O lar. Eu não tenho tapetes, poucas cortinas. Eu tenho cortina porque precisa em alguns pontos. No meu quarto não tem tapete, não tem cortina. A roupa de cama é lavada, né, com uma frequência maior. O colchão é limpo de uma maneira diferenciada. Então, tudo para evitar os gatilhos. Eu não posso mexer com determinados produtos de limpeza.
Então, por exemplo, água sanitária para mim é um veneno, que aí vem o cloro também. Então, eu preciso usar máscara para fazer algumas outras coisas. Então, tudo isso também é uma maneira de evitar que eu entre em crise. E aí você foi se adaptando. Fui me Chegou o adaptando. diagnóstico, aí você foi percebendo. Fui tirando os tapetes, Eu acho que isso aqui não é legal para mim. A casa fica mais feia, mas fica funcional para mim, né? Não fica uma casa tão bonita, agradável, mas a gente precisa se adaptar ao que é melhor para o asmático. Exatamente. Mas eu acredito que o diagnóstico certo, com uma investigação e com um tratamento adequado, faz toda a diferença. E falando em tratamento, você nos conta hoje como que está o seu tratamento, mas como que foi desde o início, assim? Como que você começou esse tratamento? Você teve alguma dificuldade no começo? Tanto para fazer as suas medicações, quanto para você encontrar a medicação, para você ter acesso? Assim, eu acho que eu já passei por vários tipos de bombinha, né? Eu vou falar bombinha porque é o termo popular e que todos conhecem. Então, eu passei pelo disquinho, passei por um que roda, o outro que é o spray, e assim, até me adaptar. Eu sei que aqueles de pozinho, que tem uma que põe as cápsulas, fura, e não chega na base do meu pulmão, que é a parte que é mais complicada. Então, o spray foi, assim, a mudança da minha vida. E os medicamentos, eles foram avançando, né? Então... Mas isso você trouxe uma informação muito... Como você descobriu isso? O Dr. Mauro que me falou. Porque assim, eu usava esse contato médico-paciente é muito importante. Eu usava e continuava com aquele pigarrozinho, aquele gatinho dentro do peito. Então parecia que não estava fazendo efeito. Exato. Aí ele falou, não, isso aí não tá legal. Vamos então, trocar o dispositivo. Vamos trocar o dispositivo, vamos ver um mais avançado, com uma medicação. E ele traz muito dessas partes, assim, das medicações mais atuais. Então, isso é muito bom. Ele frequenta muitos congressos, simpósios. Então, ele traz muita coisa. E aí, eu fui avançando, passando de etapas, como um joguinho, né? Então, não deu certo, vamos passar para outra. E aí, até que chegou numas medicações que realmente... Eu usava 2 dispositivos. Aí agora ficou em um que ele junta essas 2 medicações em uma só. Entendi. E aí ele falou, é mais viável você usar essa do que é aquelas duas... corticoide e broncodilatador junto do que as duas separadas. Porque você usar 2 medicamentos já vai dar uma certa preguiça, né? Então, ele me conhece, ele fala, não, Vânia, eu sei que você não vai usar esses 2 com frequência, usa um só que você vai usar. Isso. E realmente fez a diferença. Usando aquele que juntou aqueles 2 em um só, mudou. Você sentiu a diferença? Senti totalmente. E que legal ouvir o seu relato, porque assim, e dividir isso com as pessoas, porque o quanto nós, pacientes também, a gente tem esse dever de nos reconhecer, de reconhecer o nosso corpo, de reconhecer se aquele tratamento, ele realmente está sendo, né, tá fazendo algum efeito, se a gente está percebendo alguma diferença, se não tá, e levar isso para o médico. Porque o que acontece é da pessoa não, talvez às vezes nem espera o tempo do medicamento começar um efeito, né, mas já desiste do tratamento. Já desiste, não volta na consulta de retorno, não compartilha isso, doutor, eu fiz os 2 meses, os 3 ou 6 meses que você passou essa medicação, e eu não percebi melhora. Tem que ter essa conversa, né? E ser honesto com o médico também, né? Porque não adianta falar assim, você tá usando 3 vezes por semana? Tô usando e não fez efeito. Ou 3 vezes ao dia, né? Mas não faz efeito. Quando, na verdade... Né? Que você usa uma vez ou não usa. Aí, realmente, Então, ser honesto com o seu médico. Mesmo que vá levar bronca, eu já levei muita bronca. Mas a honestidade, porque aí ele vai realmente perceber que está fazendo efeito ou não.
Então não adianta eu falar, ai doutor, não vai, mas eu também não estou fazendo uso, né? E isso é essencial. Mas eu identifiquei essa mudança com os medicamentos. Então eles estão avançando, o problema são os valores, né? São medicamentos mais caros, infelizmente não é todo mundo que pode. Então, o que é fornecido gratuitamente não é o mais avançado, de repente o mais adequado para aquele O quadro de inalatório para asma. asma grave e para DPOC, a gente não tem todos Exato. no SUS, né? Então, E são custos isso altos mesmo. é um custo mais alto e isso dificulta também, né? A gente sabe a realidade que a gente vive e, para mim, é um medicamento que tem um custo alto, mas que eu preciso. E não, infelizmente não é todo mundo que pode usar. E isso acaba impactando na aderência ali, né, do tratamento. Sim. Porque, enfim, a gente não vive só do medicamento, né? Tem alimentação, tem Exato. todas as outras nossas necessidades e eu entendo Exatamente. perfeitamente. Eu sei que muita gente passa por isso. Tem um mês que, por exemplo, esse mês não deu para comprar tal coisa. E às vezes, infelizmente, não deu para comprar o Não deu, medicamento, né? Por mais E aí que é a gente fala, triste, mas a né? gente tem que priorizar o medicamento, mas é muitas realidades que a gente, né? É muito triste, porque eu, assim, já conversei com vários asmáticos. Ai, que bom, você usa, até em grupos, né? Que eu tô, mas eu não uso esse. Infelizmente é muito caro, não posso usar. Então é muito triste. Porque o meu desejo seria que todo asmático pudesse ter uma qualidade, né? O acesso à qualidade de medicamento, de tratamento. E, infelizmente não é E isso que você é uma pessoa que já acontece. até participou de consultas públicas, né? Pra gente tentar Já. inserir esses medicamentos aí, mas a gente não desiste, não. Não, Logo, não podemos, com não. certeza, logo a gente. É o meu sonho que a população tenha acesso realmente a um tratamento de qualidade, a medicamentos que ofereçam essa qualidade ao asmático. Porque, para mim, por todo esse conjunto, né, de alimentação, atividade física, os medicamentos foram primordiais. Primordiais. É. E, Vânia, você pode contar um pouco pra gente se asma grave, o seu diagnóstico, ele já. Ele teve algum. Você passou por algum impacto na sua vida? Deixou de fazer alguma coisa por conta do seu diagnóstico? No começo, sim. Eu tive uma infância meio limitada, né? Então, por conta das internações, até então eu não sabia que era asma, né? Para mim era uma bronquite. E aí, mas eu não conseguia, de repente, brincar muito naquelas brincadeiras de corrida, me cansava muito fácil. Houve muitas vezes limitações. Na pandemia também eu sofri demais, eu fiquei... Como que foi na pandemia? Você chegou a pegar Covid? Então, na pandemia mesmo, no auge, eu fiquei muito isolada, né? Então, assim, eu sou professora, aí na época entramos em home, né, em atendimento tudo parou, né? E eu evitava sair de casa, eu saía com máscara, com uma proteção maior, enfim, foi todo um... Aí, depois que passou um pouco, realmente eu não voltei a dar aula, mesmo após a pandemia, porque eu priorizei ficar em casa e também, graças a Deus, eu tive essa possibilidade, né? Ficar com a família, cuidar dos meus filhos. Mas fui voltando aos poucos. Foi bem assustador, mexeu muito com o meu psicológico. Eu tive que fazer tratamento psicológico, até por indicação do Dr. Mauro. Caramba. Porque, para mim, você ficou com era bastante morte. medo. Eu fiquei. Para mim, e eu não peguei. Nossa. Naquela época, eu peguei depois. E para mim foi assim, algo muito assustador, muito. Eu cheguei até a fazer uma carta de despedida para os meus filhos e família e deixar guardada. Até a psicóloga na época falou, pega aquela carta e rasga.
assim, me abrindo mesmo, sabe? E para que vocês sintam como foi punk mesmo, como foi grave ali na minha cabeça. E aí rasguei, falei, não vai acontecer. O tratamento psicológico também é muito importante. Foi assim, muito bom. Foi um divisor de águas. Eu acho que se todo mundo fizesse uma consulta com psicólogo uma vez na vida, eu acho que muita E na coisa... pandemia foi a primeira vez que você começou um tratamento assim? Sim, foi. Foi por indicação. Eu não queria entrar com psiquiatra, né? Eu não queria entrar com medicamento, mas eu estava num grau muito forte, assim, de ansiedade, de medo. E foi amenizando com as consultas com psicólogo. E foi passando, aí eu não peguei também na minha casa, só fomos pegar após o controle, após Já tinha a vacina. E aí foi muito leve, graças a Deus. Não precisei internar, no entanto que a minha última internação foi em 2018, bem antes Antes da da pandemia. pandemia. Não me internei durante a pandemia, Ai, que bom. e nem após, e Mas assim, foi um período assustador mesmo, foi. né? Acho que para todo mundo. Eu acho que isso aí foi o que mais me limitou, como foi a pergunta, né, por conta da doença. E assim, eu tenho vontade também de fazer algumas viagens, né? E eu sinto que algumas, por exemplo, eu quero ir muito para o Peru, eu quero ir para Machu Picchu, mas por conta Da altitude? da altitude eu fico com muito medo, muito receio. Eu não sei como é que o meu pulmão vai responder. Então, eu prefiro não arriscar por enquanto. Por enquanto. Eu acho que isso também é um fator limitante. Uma das limitações, né? É engraçado, você comentou a respeito da pandemia. Não sei se eu já cheguei a falar isso aqui no canal, mas eu me mudei de casa, né? Eu fui pro interior também, por Conta, medo de tudo que a gente estava passando. E a minha filha, ela não tem essa noção, né? A criança não tem a noção da gravidade da própria doença, nem do que estava acontecendo, da pandemia. E a gente, né, todo mundo, a gente estava vivendo aquela situação que a gente tinha que ser obrigado a ficar dentro de casa, até pela nossa saúde, só que eu queria fugir mesmo. Acho que todo mundo estava com aquele sentimento de querer fugir, né? Então eu entendo um pouco do que você passou, porque eu dormia e acordava também com medo da minha filha ser contaminada, porque eu não sabia o que podia acontecer. E não só ela, vocês também, né? De trazer o vírus. É muito difícil. Foi, assim, algo surreal. Hoje, assim, graças a Deus que nós conseguimos passar. O vírus ainda continua, não vai embora, né, nunca mais. Mas a gente aprendeu muita coisa e eu sinto assim que foi um aprendizado. Foi duro, mas foi. Mas a gente precisa. Alguns cuidados eu trago desde então. É isso aí. Então, lavar bem as mãos, né? Tirar a roupa quando chega da roupa da rua, pôr uma roupa, vai ficar lá em casa. Os calçados ficam do lado de fora. Então, alguns cuidados ainda permanecem. Isso é bom. Eu acredito que foi algo que... Foram aprendizados que a gente... que a situação nos adquirindo, trouxe e que hoje a gente vê que é importante, né, a gente fazer independente da situação, da pandemia, né? Cuidados que a gente tem que trazer. E pensando nisso, ainda pensando nessa questão de cuidados, de aprendizado, o diagnóstico te trouxe outros aprendizados, assim, que você queira compartilhar com a gente? Olha, trouxe, assim, que a asma, ela é uma doença que precisa, sim, ser tratada, mas não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu sinto isso. Com tratamento, claro, né, seguindo as recomendações médicas, estudando caso por caso, eu acho que hoje o asmático tem uma vida normal. E eu sou portadora de asma grave com bronquiectasias, então tem mais um outro fator que dificulta. E eu sinto assim que eu vivo minha vida normalmente, como alguém que não possui. Então, assim, claro, tomando os cuidados, usando os remédios, medicamentos, mas eu tirei aquele bicho, né, aquele monstro da asma.
que tanto me assustava. Eu acho que o diagnóstico trouxe isso. Você acha que isso tem a ver também com a informação? Assim, hoje está muito assim, eu busco muito, né, nas redes sociais, dos médicos, na internet. Hoje a internet traz muita, né, muita informação. É claro, a gente precisa filtrar essas informações, mas com os canais corretos, certos, eu assino também informativos, né, de instituições relacionadas à asma. Então, isso nos traz também uma certa Uma tranquilidade. segurança. Sim, uma segurança e uma tranquilidade que a asma, ela pode sim ser tratada e muito bem tratada e que você possui, assim, uma vida normal, sendo asmático. É isso. A gente tem falado bastante, assim, a respeito da informação, né? O quanto cada vez mais a gente se educa, se informa e a gente começa a entender que é o que você falou, a asma não é um bicho de sete cabeças, tem tratamento, né? E a Sim. gente vai começando a ganhar um pouquinho mais de segurança, perder o medo de tratar, o medo do que pode acontecer, porque você já sabe o que pode acontecer, Ah, sim. né? Eu já tenho a noção, eu sei que eu preciso sim seguir corretamente o tratamento, eu preciso sim seguir uma dieta, né? Eu não posso também comer qualquer coisa. Então, eu preciso seguir dieta, tratamento e atividade física. Eu acho que é essencial até para quem não tem asma. Eu acho que até para quem não tem asma, Deveria ser o nosso estilo de vida, mas infelizmente, mas para quem é asmático, isso, eu acho que são 3 pontos aí que regra. precisam ser seguidos rigorosamente. Ah, mas eu não tenho tempo para ir para academia. Então, assim, um tempinho você arruma. Vai fazer uma caminhada num parque, andar Algumas vezes na semana, não precisa ser todos os todos dias, os né? dias, mas alguma vez, ou dentro de casa mesmo, tem tanto vídeo aí com os professores ensinando, dá para se adaptar, dá para seguir. E a comida também, eu acho que o básico ali, eu passo com nutricionista também. Então, Que legal. o básico eu acho que não é nada impossível, caro. Verduras, legumes, uma proteína, arroz, feijão. Isso, né, não cair na tentação de comer besteira, porque isso também é um... E que às vezes a gente gasta muito mais com besteira, né? Exatamente, e que não vai trazer benefício para o seu corpo, e só vai te levar aí realmente a entrar em crises, a ficar inflamado, e a inflamação vai contribuir. E Vânia, como é gostoso te escutar, porque eu me identifiquei em várias coisas aqui que você, em várias vezes que você compartilhou um pouco da sua experiência, mesmo eu sendo mãe, né, não sendo asmática diretamente, mas como mãe de uma asmática, eu me vi em várias das suas experiências, porque ouvir outras pessoas, né, se identificar, ver que, poxa, eu passei por isso, ou ela passou, então eu também acho que eu consigo, é muito importante, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem, até para outras mulheres que estejam nos assistindo, porque é, até o diagnóstico em mulheres adultas, né, o diagnóstico de asma grave em mulheres é maior comparado às dos homens. Então, a gente trazer essa representatividade aqui e conseguir falar com esse público também é muito importante. Eu queria só fazer uma observação que além, né, de tudo, eu também sou mãe de uma asmática. E eu pude, assim, identificar na minha filha, graças a Deus, assim, um diagnóstico mais precoce. Então, o que foi diferente para mim, né? Infelizmente, o meu diagnóstico de asma foi muito tardio. E eu acho que isso faz toda a diferença no tratamento. Então, quanto mais cedo a mulher, claro, ela precisa observar seu corpo, ir atrás, não pensar assim, é uma tossezinha, é um pigarrozinho, vai, procura, investiga, isso é essencial. E também, se você é mãe, identifica ali que seu filho, né, mudou, está correndo, mas se cansa com facilidade, está com uma tossezinha persistente, principalmente à noite, que é à noite que vem
né, o cair do dia ali. A tosse noturna é um sinal de asma, assim, asma descontrolada. Exatamente. Então, procura um pediatra. Há também ótimos profissionais, pneumologistas na área da pediatria, o que avançou demais, porque na minha época não foi por negligência da minha família, pelo contrário, meus pais fizeram de tudo para identificar o que eu tinha. E, infelizmente, na época era muito precário. A gente não tinha esse suporte, não tinha esse tratamento, não tinha esse avanço na medicina. E isso colaborou realmente para que o meu quadro, eu acredito, ficasse nesse estágio mais grave, mas que agora está controlado. Então, não deixem de procurar tratamento. Isso é essencial. E não deixem de identificar, principalmente nos filhos. Há uma percentagem que pais asmáticos, né, é muito grande que os filhos também venham a ter. Então isso, mas eu não tenho asma. Por exemplo, eu acho que meu pai e minha mãe não têm asma, mas alguém da família. Então, assim, precisa identificar. Isso é primordial. E você levar o tratamento a sério também é outra coisa. Criança é mais complicado. Por exemplo, minha filha, eu preciso ficar em cima para usar o dispositivo. Não sei a sua. Quando vai entrando na adolescência, É então, pior, porque a minha tá entrando na adolescência, A ela minha acha que ela já sabe cuidar da saúde dela exato. sozinha. A minha tem 12 anos. A minha tem 11. Então, Essa fase. Então, assim, mas eu já usei. E você vai ver, tá lá o númerozinho e não usou. Ai, é igualzinho. Né? Então, você precisa ficar em cima, você precisa identificar, olha, filha, já usou, ou pega, ou mostra. Isso para mim também foi muito bom, porque eu mostrava para ela como usar. Porque eu usei, então dela é diferente o dispositivo, mas que eu já passei por esse dispositivo. Então, é essencial fazer um acompanhamento e ficar bem, né? Porque a mãe asmática ou a mulher asmática bem pode cuidar da família toda. Então, hoje até eu publiquei um stories lá que fala, você passar um período na academia não é egoísmo, é você se cuidar para cuidar dos outros. É isso aí. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas isso daí é balela, isso, olha, ela vai para academia. Mas é essencial para você estar bem. Colocar a máscara do oxigênio primeiro em você, para você socorrer o próximo, né? Exatamente. Então, como eu vou... Porque eu senti na pele. Eu não pude cuidar da minha família lá em 2018, quando eu fiquei internada, e ainda no Dia das Mães, eu não estava presente, por conta que eu não me cuidei. Então, eu dando a prioridade para me cuidar primeiro e eu poder cuidar da minha família, isso foi muito importante, foi um divisor de águas. Para mim, para minha vida, para minha família, para os meus filhos. Então, é essa mensagem que eu passo. Se cuidem, identifiquem, né? Olha, eu senti aquele cheiro, eu pus um perfume, não estou muito bem, uma dorzinha de cabeça. Vão procurar ajuda, identificar, ir atrás que há tratamento, não é um bicho de 7 cabeças. E quanto mais cedo você identificar, melhor. Então, isso para mim é a mensagem essencial. O tratar e se cuidar. É isso aí. Que delícia te ouvir, Vânia. Eu que agradeço. Eu acho que essas mensagens, ela tem que ficar e quem esteja nos assistindo, não esqueça, né? Diagnóstico, o tratamento, mudança de estilo de vida. Exatamente. Né? Se regrar, se autocuidar, se conhecer. E eu acho que é se amar mesmo, né? É o cuidado com a gente, a nossa saúde, não negligenciar. A gente conhece as pessoas que convivem com a asma, a gente sabe que são muitos os fatores ali que influenciam para a gente seguir um tratamento adequado, mas muitos negligenciam, né? Então... Infelizmente. E um ponto importante que muita gente acha assim, eu tive asma quando criança, agora não tenho mais. Como a gente escuta isso, né? Eu escuto muito. E eu já perguntei isso para o meu médico, né? Eu falei, doutor, realmente acontece? Ele falou, não, infelizmente não, a asma está lá. Só que a pessoa
não está tratando, uma hora, infelizmente, ela volta. E aí pode ser... Lembrar que é uma condição que não tem cura, né? Não Apesar tem do cura. tratamento, não tem cura. Então, assim, não existe isso. Eu tive, mas eu nunca mais... eu me curei. Então, não há cura, infelizmente, mas há a vida normal com ela. Exatamente. E isso que é muito bom. Então, assim, os cuidados são os cuidados que qualquer pessoa precisa ter. Só tem um a mais que é usar os medicamentos. Mas hoje em dia, quem não usa, né, algum remédio aí, né? Então... as doenças crônicas, né, as condições crônicas, elas afetam muitos brasileiros mas existe um tabu muito grande em volta da asma, né? É muito comum uma pessoa utilizar um antihipertensivo e usa direitinho. Quem tem diabetes sabe da sua condição e faz o tratamento direitinho, porque sabe o que pode levar se aquilo descontrola. E por que não a gente lembrar que com a asma é a mesma coisa? É uma condição crônica, da mesma forma como a hipertensão e diabetes, que a gente tem que tratar, cuidar e fazer direitinho. E isso, eu acredito, Raíssa, que leva também a muita gente achar que a asma não deve ser levada a sério. Você entendeu? Então, mas tem asma grave, mas está tão bem, né? Mas não vê tudo por trás, né? Então, eu estou bem por vários fatores. Exatamente. Se eu não seguir, eu não estarei bem. E aí, a gravidade, internações. Então, assim, o que aumenta o número de leitos, né, ocupados. Então, quer dizer, precisa sim ter o olhar para a asma, que a asma é uma doença tratável, não tem cura, mas que precisa ser, sim, levada a sério. Porque eu acho que até por muitas autoridades, viu? Quando eu participei de consulta pública, eu senti de alguns entrevistadores, mas você tá bem, né? Tô, mas eu uso um medicamento que custa, né? Mas é um custo muito alto. Então, quer dizer... Se é um custo alto para o Estado, imagina para o paciente. Exatamente. Então, que precisa ser levado a sério. Então, é tratável e é uma doença que não tem cura, mas que está aí afetando muita gente. Muita, muita. E, infelizmente, leva a óbito. Então, se não tratado, se não levado a sério, há perdas de vida incalculáveis. Então, é preciso, sim, ter um olhar hoje bem... não é mais admissível a gente perder tantas vidas para asma, né? Exatamente. Quando a gente tem tratamento. Um tratamento... disponível. Exato. Então, precisa, sim, ser levado a sério. Não deixem, né, de se cuidar, de usar os medicamentos, passar em consultas médicas. Seu médico é o seu melhor amigo. Então, tem muita gente que acha que, mas meu médico é chato, que meu médico, eu vou falar até baixinho, que meu médico pega no meu pé. Ele precisa pegar no seu pé, porque é a sua saúde. Então, você precisa, sim, levar a sério. E se cuidar, se amar, se tratar. É isso aí. Vânia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada novamente por você aceitar aqui o nosso convite, compartilhar a sua história, né? Eu sei que é uma partezinha tão pequena, né? Porque a gente sabe da luta que foi e que é a nossa vida com a asma, mas é um presente mesmo para a gente poder te ouvir, se identificar e aprender com você. Obrigada. Eu que agradeço, espero ter colaborado. E é muito importante cada vez mais a gente abrir espaços assim, para que a gente possa conversar, discutir, desmistificar, mostrar que a asma tem tratamento, tanto a leve, a moderada ou a grave. A leve precisa ser levada a sério também. Eu tenho asma leve. Eu tenho asma moderada. Eu tenho asma grave. As três formas precisam sim ser bem cuidadas, bem tratadas. E obrigada mais uma vez pelo convite, estarei sempre à disposição. Obrigada. E a gente luta aí para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a boas informações. É isso. Obrigada, Vânia. Obrigada a você que esteve até o final desse episódio com a gente. E continue aí acompanhando o nosso canal, que vem mais conteúdo e mais informação para todos nós sobre asma grave e DPOC.